Meu nome é Roberto Silva Campos. Tenho 38 anos e trabalho como técnico em saneamento da Sanecap, saneamento de Cáceres, Pantanal, há 12 anos. O que vou contar aconteceu entre outubro e novembro de 2024, na cidade de Cáceres, interior de Mato Grosso, e mudou para sempre minha visão sobre o que pode viver nas profundezas dos esgotos urbanos. Era uma segunda-feira cinzenta de outubro quando tudo começou. Cáceres, com seus 120 mil habitantes, fica na divisão com a Bolívia, porta de entrada do Pantanal. Uma cidade que cresce rapidamente, mas onde a infraestrutura de saneamento ainda luta para acompanhar a expansão urbana. Recebe uma chamada de emergência às 7h30 da manhã. Era Dona Carmen, moradora do bairro Jardim Paraíso, um dos mais antigos da cidade. Roberto, pelo amor de Deus, você precisa vir aqui. Tem um cheiro horrível saindo do bueiro da minha rua e tem algo muito estranho acontecendo. Que tipo de cheiro, Dona Carmen? Cheiro de morte, meu filho. Cheiro de bicho podre misturado com esgoto. E de manhã cedo, quando saio para varrer a calçada, escuto uns barulhos lá embaixo, como se tivesse algo muito grande se confusão nos canos. Quando cheguei à Rua das Flores, no Jardim Paraíso, o cheiro era realmente insuportável. Não era apenas o odor comum de esgoto. Havia algo orgânico apodrecendo ali embaixo, algo grande. Dona Carmen me esperava na calçada, junto com outros moradores curiosos. Roberto, ontem à noite, meu cachorro Bob começou a latir desesperadamente para o bueiro. Latiu uma madrugada inteira, como se tivesse vendido algum bicho. Abra a tampa do bueiro com minha chave especial e acenda a lanterna potente, o que me fez recuar instintivamente. O túnel do esgoto, que normalmente tem 1,5 metros de diâmetro, ficou parcialmente obstruído por algo que parecia ser pele descamada. Pedaços enormes de pele de cobra, grudados em paredes de concreto. Meu Deus, murmurei, tentando processar o que estava vendendo. Desci pela escada de ferro até a galeria principal. Lá embaixo, o cheiro era nauseante. Minha lanterna iluminou um cenário que jamais esquecerei. Espalhados pelo chão da galeria, havia itens de esqueletos de animais. Não apenas ratos, havia ossos que pareciam ser de gatos, cachorros pequenos e até mesmo o que parecia ser esqueleto de uma capivara jovem. Mas o mais perturbador eram as marcas nas paredes. Sulcos profundos não concretos, como se algo muito pesado e grosso tivesse sido oscilado repetidamente contra a estrutura. As formavam padrões circulares, exatamente o tipo de marca que uma serpente gigante faria ao se movimentar. Roberto, você está bem aí embaixo? Significativa Dona Carmen lá de cima. Estou, dona. Só verificando uma coisa. Mas eu não estava bem. Meu coração estava disparado. Em 12 anos trabalhando no sistema de esgoto de Cáceres, nunca havia visto nada parecido. Seguindo os sulcos na parede, passei por uma conexão entre a galeria principal e um túnel de águas pluviais que vai em direção ao Rio Paraguai. E ali, onde as duas tubulações se encontravam, havia uma câmara natural. Algum problema na construção original havia criado um espaço amplo, quase uma caverna subterrânea de uns 4 metros de diâmetro por 3 de altura. E essa câmara havia se tornado o lar de algo monstruoso. O chão estava coberto por uma camada espessa de pele descamada, ossos decompostos e fezes. Fezes cilíndricas de quase 10 centímetros de diâmetro. Fezes frescas. Tem algo vivendo aqui, sussurrei para mim mesmo. Algo muito, muito grande. Foi quando eu estava fotografando as evidências com meu celular que ouvi. Um som que fez meu sangue gelar. Respingo. Algo havia caído na água suja da galeria, alguns metros atrás de mim. Girei a lanterna rapidamente e vi ondas se propagando na superfície do esgoto. Alguma coisa havia mergulhado. Fiquei imóvel, tentando localizar o que quer que fosse. A água do esgoto estava escura, impossível de enxergar através dela. Mas as ondas continuavam se movendo, como se algo grande estivesse se deslocando debaixo d'água. Foi então que vi emergir, a uns 5 metros de distância, o que parecia inicialmente ser um tronco de árvore. Mas troncos de árvore não têm olhos.
Era a cabeça de uma sucuri. Mas não uma sucuri comum. Era uma cabeça do tamanho de um pneu de caminhão, com olhos dourados que refletiam a luz da minha lanterna como duas moedas gastas. Ela me observou por alguns segundos que pareciam eternos. Não demonstrava agressividade, apenas curiosidade, como se estivesse avaliando se eu representava uma ameaça. Lentamente, mais partes do corpo foram emergindo. Primeiro o pescoço, grosso como um poste de luz. Depois das primeiras curvas do corpo, que desapareciam na escuridão da galeria. Estimei rapidamente. Pelo que consegui ver, aquela sucuri tinha pelo menos 8 metros de comprimento e umas possibilidades de quase 80 centímetros. Meu Deus do céu, sussurrei, tentando não fazer movimentos bruscos. A sucuri me inspirou por mais alguns instantes, depois afundou novamente na água suja, mas eu poderia sentir as vibrações de seu movimento pelo túnel. Ela estava circulando ao meu redor. Comecei a recuar lentamente em direção à escada de saída. Cada passo era calculado, tentando não fazer barulho na água rasa. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que ela poderia ouvir. Quando finalmente cheguei à base da escada, olhei para trás uma última vez. A sucuri havia emergido novamente e estava me observando da entrada da câmara onde vivia. Nossos olhares se cruzaram mais uma vez, e eu tive uma impressão perturbadora de que ela estava estudando meu comportamento, memorizando meu rosto. Subi a escada como um foguete, a primeira mentira. E então, Roberto, era só entupimento mesmo? Disse Dona Carmen quando saiu do bueiro. Olhei para os rostos preocupados dos moradores ao redor. Como explicar que havia uma sucuri gigante vivendo no esgoto da cidade? Como contar que ela havia previsto um verdadeiro cemitério de animais em uma câmara subterrânea? Era só um acúmulo de detritos, dona. Vou providenciar uma limpeza mais completa amanhã. Menti descaradamente. Mas preciso de tempo para pensar, para planejar o que fazer. Ó dilema. Durante todo o trajeto de volta ao escritório da Sanecap, uma única pergunta martelava em minha mente. Há quanto tempo aquela sucuri estava vivendo ali? As evidências sugeriam anos. A quantidade de ossos acumulados, a pele descamada grudada nas paredes, o tamanho da câmara que ela havia decorado com seus dejetos, tudo indicava que ela havia estabelecido aquele território há muito tempo. E se houvesse uma sucuri de 8 metros vivendo no esgoto de Cáceres, o que mais poderia estar lá embaixo? Naquela mesma tarde, recebi uma ligação que fez meu estômago embrulhar. Era o tenente Marcos da Polícia Militar. Roberto, você trabalha no sistema de esgoto do Jardim Paraíso, não é? Trabalho sim. Por quê? Um cachorro desapareceu na região ontem à noite. O dono jura que viu o animal cair no bueiro da Rua das Flores. Você obteve se há algum problema com a rede por lá? Minha boca ficou seca. Que tipo de cachorro? Um Golden Retriever de porte médio. O dono está desesperado, quer que a gente faça uma busca nos túneis. Pensei nos esqueletos que haviam visto na câmara da sucuri. Um Golden Retriever seria um petisco perfeito para uma serpente daquele tamanho. Tenente, vou fazer uma vistoria completa amanhã e te retornar. Mas eu já sabia o que havia acontecido com o cachorro. Terça-feira, 22 de outubro de 2024, 6 horas da manhã. Não consegui dormir direito depois do que havia visto no esgoto. Toda vez que fechava os olhos, via aqueles olhos dourados me encarando na escuridão da galeria. Decidi que preciso voltar lá, mas desta vez levando equipamentos adequados e, principalmente, ajuda. Liguei para meu colega de trabalho, Marcos Pereira, técnico mais experiente da Sanecap. Marcos, preciso que você me acompanhe numa inspeção no Jardim Paraíso. Tem algo diferente lá. Diferente como, Roberto? Como explicar sem soar completamente louco? Tem evidências de um animal grande vivendo nas galerias, muito grande. Chegamos à Rua das Flores às 7 horas. Desta vez levei câmera à prova d'água, lanterna mais potente e uma vara longa para manter distância de qualquer coisa que encontrarmos. Roberto, que cheiro é esse? Disse Marcos quando abrimos o bueiro. É isso que eu queria te mostrar. Descemos juntos. Quando Marcos viu os esqueletos espalhados pela galeria e os sulcos nas paredes,
Sua expressão mudou completamente. Meu Deus do céu! Que animal fez isso? Uma sucuri, Marcos. Uma sucuri gigantesca. Mostrei a ele a câmara onde eu havia visto o animal no dia anterior. O cheiro estava ainda mais forte, um odor úmido, almiscarado, de predador. Roberto, isso aqui não é brincadeira. Temos que comunicar às autoridades. Explorando mais o fundo, descobrimos que a situação era muito pior do que imaginávamos. A câmara principal estava conectada a pelo menos 3 outros túneis que seguiam em particular diferentes. Um túnel que vai para o centro da cidade, outro que segue para a região da rodoviária. Um terceiro que desembocava diretamente no Rio Paraguai. Marcos, essa sucuri pode estar se movendo por toda a rede de esgoto da cidade. Fotografamos tudo meticulosamente. Em cada túnel encontramos mais evidências. Pele descamada, fezes frescas, marcas de passagem nas paredes de concreto. Quando saímos da galeria, por volta das 9h30, uma mulher desesperada se moveu de nós. Era Dona Rosa, moradora da Rua das Palmeiras, 2 quadras dali. Vocês são da limpeza urbana? Por favor, me ajudem. Meu gato Simba desapareceu esta madrugada. Meu estômago embrulhou. Como assim desapareceu, dona? Eu o deixei no quintal ontem à noite, como sempre faço. De manhã, quando fui chamá-lo para comer, não estava lá. Mas encontrei isso. Ela nos mostrou fotos no celular que me fizeram suar frio. No quintal de Dona Rosa, próximo ao bueiro da rua, havia marcas na terra que eu reconheci imediatamente. Sulcos largos e profundos, exatamente como os que vimos na galeria. Dona Rosa, a senhora ouviu algum barulho durante a madrugada? Sim, por volta das 3h escutei um barulho estranho vindo da rua, como um transporte pesado no asfalto. Pensei que fosse algum morador arrastando móveis. Marcos e eu trocamos olhares. Uma sucuri havia saído do esgoto durante a madrugada para caçar. Naquela mesma tarde, enquanto preparávamos o relatório para enviar às autoridades, recebemos uma ligação que confirmava nossos piores temores. Era seu João, morador da Rua dos Girassóis. Rapazes, vocês cuidam do esgoto da cidade, né? Preciso reportar uma coisa muito estranha. Meu cachorro Rex, um pastor alemão de 6 anos, sumiu na madrugada passada. Onde exatamente, seu João? No meu quintal. Mas o estranho é que a corrente dele estava quebrada. Não cortada, quebrada. Como se algo muito forte tivesse puxado ele com força. Fomos até a casa de seu João verificar. A corrente de ferro do cachorro estava realmente começando e havia marcas de luta no quintal. Mas o mais perturbador eram os rastros que levavam diretamente ao bueiro da rua. Seu João, o senhor ouviu o cachorro latir ou fazer algum barulho? Não, e isso é que é estranho. Rex era um cão de guarda, latia para tudo. Mas ontem à noite, silêncio total. Como se ele tivesse sido pego de surpresa. De volta ao escritório, Marcos e eu mapeamos os desaparecimentos. Golden Retriever no Jardim Paraíso, domingo. Gato Simba na Rua das Palmeiras, terça da madrugada. Pastor alemão Rex na Rua dos Girassóis, terça da madrugada. Todas as localizações formaram um círculo perfeito ao redor da Rua das Flores, onde ficava a câmara principal da sucuri. Um raio de caça de aproximadamente 500 metros. Roberto, ela está caçando de forma sistemática, escolhendo as vítimas, oferecendo os ataques. Decidimos procurar o tenente Marcos da Polícia Militar. Quando contamos nossa descoberta, sua ocorrência inicial foi de ceticismo. Rapazes, vocês têm certeza do que estão falando? Uma sucuri gigante vivendo no esgoto? Mostramos as fotos e vídeos que havíamos gravado, quando ele viu as imagens dos esqueletos e das marcas nas paredes. Sua expressão ficou séria. Isso aqui é caso para o Corpo de Bombeiros e para o IBAMA. Vou fazer as obrigações necessárias. Na quarta-feira de manhã, nossa pequena descoberta se tornou uma operação oficial. Presentes: equipe especializada do Corpo de Bombeiros de Cuiabá, veterinários da Universidade Federal de Mato Grosso, técnicos do IBAMA, especialistas em fauna silvestre, mergulhadores especializados em resgates aquáticos. O capitão Santos, líder da operação, nos informou. Pela descrição de vocês e pelas evidências fotográficas,
estamos lidando com uma sucuri adulta de grande porte, possivelmente entre 6 a 8 metros. Capitão, é normal sucuris viverem em sistemas de esgoto? Não é comum, mas não é impossível. Eles são animais semiaquáticos e se encontraram uma fonte abundante de alimento. Ele olhou para as fotos dos esqueletos. Bem, aparentemente encontrado. A operação começou na quinta-feira às 6 da manhã. Foram instaladas câmeras de segurança em todos os bueiros, num raio de 1 milha, e mergulhadores desceram nas principais galerias. Eu acompanhei tudo pelo sistema de monitoramento instalado na van de comando. Quando os mergulhadores chegaram à câmara principal, encontraram algo que fez toda a equipe ficar em silêncio. A sucuri não estava lá, mas havia ovos. 6 ovos grandes, alongados, de cor amarelada, cuidadosamente organizados no centro da câmara. Ao redor deles, formando um círculo protetor, havia peças de esqueletos pequenos, ratos principalmente. Capitão, disse o mergulhador pela rádio, ela não está apenas vivendo aqui, ela está se reproduzindo. As câmeras térmicas foram mostradas durante a madrugada. Enquanto preparávamos a operação, a sucuri havia se movido através da rede de esgotos até uma nova localização, as galerias pluviais próximas ao rio Paraguai. Ela mostra nossa presença e mudou de território, explicou o veterinário Dr. Ribeiro. Isso indica um nível de inteligência muito alto para uma serpente. Mas o pior estava por vir. Quando a equipe chegou às galerias do rio, descobriu-se que a sucuri não havia apenas mudança de lugar. Ela havia crescido. As pegadas na lama das margens do Paraguai mostravam rastros de uma serpente de pelo menos 10 metros de comprimento. Não eram mais 8 metros como eu havia estimado. Impossível, murmurou o Dr. Ribeiro medindo as marcas. Sucuris não cresce tanto em tão pouco tempo. Foi quando o mergulhador que estava verificando as galerias que desembocavam no rio, diversificado pelo rádio, Sindo da água agora! Nas telas dos monitores, vimos uma sombra gigante se movendo debaixo d'água em direção ao mergulhador. A velocidade era impressionante para um animal daquele tamanho. O mergulhador conseguiu sair da água segundos antes da sucuri emergir. Quando ela mostrou a cabeça fora d'água, toda a equipe sofreu um choque. Não era mais a mesma sucuri que eu tinha visto na segunda-feira. Era um monstro. Quinta-feira, 24 de outubro de 2024, 14 horas 30 minutos. O que emergiu das águas do rio Paraguai não foi mais o sucuri de 8 metros que eu encontrei na segunda-feira. Era uma criatura que desafiava tudo o que sabíamos sobre o crescimento desses animais. A cabeça que emergiu da água era do tamanho de uma mesa de jantar. Os olhos dourados, que antes tinham o tamanho das moedas, agora deixam comentários. E quando ela abriu a boca para respirar, pudemos ver uma garganta que facilmente engoliria um homem adulto. Isso é impossível, sussurrou o Dr. Ribeiro, ajustando suas câmeras. Sucuris não cresce 2 metros em uma semana. Mas estava acontecendo bem na nossa frente. As marcas na lama mostravam que esta serpente tinha pelo menos 12 metros de comprimento e uma capacidade de mais de 1 metro. Capitão Santos perguntou pela rádio. Existe alguma explicação científica para um crescimento tão rápido? Roberto, em 25 anos lidando com fauna silvestre, nunca vi nada parecido. Essa serpente não está apenas crescendo, está se transformando. A sucuri ficou na superfície da água por alguns minutos nos observando. Era como se estivesse nos estudando. Seus movimentos eram calculados, inteligentes. Não demonstrava medo nem agressividade, apenas uma curiosidade fria e calculista. Ela não nos vê como ameaça, explicou o Dr. Ribeiro. Para ela somos apenas insetos. Enquanto a equipe principal observava o gigante no rio, os mergulhadores que haviam permanecido nas galerias fizeram uma descoberta aterrorizante. Capitão, aqui é o mergulhador 2. Descobri mais ovos, muitos mais ovos. Quantos? Dezenas, talvez centenas, espalhados por toda a rede de esgoto. Não é apenas uma sucuri se reproduzindo, é uma colônia inteira. Meu estômago embrulhou. Havia centenas de ovos de sucuri espalhados pela rede de esgoto de Cáceres. Em poucos meses, a cidade seria invadida por serpentes gigantes.
Foi quando estávamos processando essa informação que aconteceu algo que mudou tudo. A sucuri gigante no rio emitiu um som que jamais esquecerei. Um rugido baixo e prolongado, como o de um crocodilo, mas muito mais profundo. Segundos depois, ouvimos respostas. Rugidos semelhantes vindos de diferentes pontos da cidade, das galerias de esgoto, dos bueiros, até mesmo de alguns prédios próximos ao rio. Meu Deus, sussurrou o capitão Santos. Elas estão se comunicando. Uma sucuri gigante estava coordenando algo. Naquela noite, Cáceres viveu seu primeiro ataque coordenado de sucuris. Por volta das 22 horas, começamos os primeiros relatos. Rua dos Comerciários. Uma sucuri de 4 metros saiu do bueiro e invadiu o quintal da família Oliveira. Avenida General Osório. 2 sucuris menores foram vistas se movendo pelos esgotos em direção ao centro da cidade, bairro Jardim das Oliveiras. Moradores dizendo filhos de captura, vindos dos canos durante toda a madrugada. Mas o pior aconteceu na rua São José. Seu Manuel, aposentado de 67 anos, saiu para levar o lixo por volta das 23 horas. Sua esposa, Dona Conceição, esperou meia hora e decidiu procurá-lo. Encontrou apenas o saco de lixo no meio da rua e marcas de luta na calçada. As pegadas de seu Manuel começavam normalmente perto de casa, mas terminavam em marcas de atração que levavam diretamente ao bueiro. Roberto, disse o capitão Santos pela rádio, temos nossa primeira vítima humana confirmada. A equipe de mergulhadores desceu imediatamente nas galerias próximas à rua São José. O que voltou na câmara principal me fez passar mal. Seu Manuel estava lá, vivo, mas sendo digitado lentamente por uma sucuri de aproximadamente 6 metros. Ela havia engolido suas pernas até a cintura e estava no processo de expandir a garganta para continuar. Equipe de resgate agora, esclareça o capitão. Mas quando os mergulhadores se aproximaram, a sucuri fez algo extraordinário. Ela regurgitou seu Manuel parcialmente e se posicionou de forma defensiva. Como se soubesse que não conseguiria fugir carregando a vítima, ela escolheu liberá-lo para poder escapar. Seu Manuel foi retirado das galerias em estado crítico. Suas pernas estavam cobertas por ácido gástrico da serpente e ele havia fraturas múltiplas pelas características, mas estava vivo. No hospital, em estado de choque, ele murmurou palavras que me assombraram até hoje. Ela estava me olhando nos olhos enquanto me engolia, como se estivesse saboreando não apenas minha carne, mas meu medo. Ribeiro analisou o comportamento da sucuri, que atacou seu Manuel, e chegou a uma conclusão perturbadora. Roberto, essa serpente calculou tudo. Ela esperou o momento exato em que ele estaria sozinho, atacou de surpresa para evitar gritos, e quando viu nossa aproximação, escolheu abrir mão da presa para garantir sua própria fuga. Isso significa que ela tem inteligência estratégica. Essas sucuris não são mais apenas previsões instintivas, elas estão pensando prospectivas, tomando decisões complexas. Uma segunda transformação. Na manhã de sexta-feira, as câmeras térmicas instaladas no Rio Paraguai registraram algo impossível. A sucuri gigante havia crescido novamente durante a noite. As imagens mostravam uma serpente de pelo menos 15 metros de comprimento. Capitão, como isso é possível? Dr. Ribeiro examina as imagens com expressão sombria. Roberto, só há uma explicação. Ela não está apenas crescendo, está absorvendo biomassa de outras fontes. Que fontes? Outras sucuris. Ela está canibalizando as serpentes menores da colônia para acelerar seu próprio crescimento. Analisando as imagens de satélite da região, descobriu-se que o crescimento acelerado da sucuri gigante coincidiu com o desaparecimento de outras serpentes da rede de esgoto. Das centenas de ovos que foram descobertos, muitos foram adquiridos. Das sucuris menores que habitavam as galerias, várias não eram mais bloqueadas pelas películas térmicas. A matriarca estava devorando sua própria espécie para se tornar algo além de um sucuri comum. Dr. Ribeiro, o que ela está fazendo? Não sei, Roberto, mas uma coisa que eu posso garantir. Ela não é mais apenas uma serpente, é algo
novo. Naquela noite, a cidade de Cáceres foi colocada em estado de emergência. Todas as escolas foram fechadas, o comércio funcionou apenas durante o dia e uma força-tarefa nacional foi acionada, porque não estávamos mais lidando com uma infestação de sucures. Estávamos lidando com a evolução de uma nova espécie, uma espécie que havia escolhido nossa cidade como berço de sua transformação. Sábado, 26 de outubro de 2024, 6 horas da manhã. A Força-Tarefa Nacional chegou durante a madrugada. Mais de 50 especialistas de todo o Brasil, herpetólogos do Instituto Butantan, mergulhadores de elite da Marinha, veterinários especializados em fauna gigante da Amazônia e até mesmo um consultor internacional vindo do Pantanal paraguaio, um homem chamado Dr. Roberto, disse o doutor Vasquez examinando nossas imagens térmicas. Em 40 anos estudando serpentes na América do Sul, nunca vi uma transformação tão radical. Essa sucuri não está apenas crescendo, está se metamorfoseando em algo completamente novo. As últimas imagens de satélite mostraram que uma criatura havia atingido 18 metros de comprimento. Não era mais apenas uma sucuri gigante, era um monstro que desafiava as leis da biologia. O plano era simples, mas perigoso. Usar explosivos subaquáticos para colapsar as galerias principais e forçar uma sucuri gigante a sair para o rio Paraguai, onde poderia ser capturado em águas abertas. O problema, explicou o capitão Santos, é que se ela decidir fugir do rio acima, pode chegar à Bolívia. Se pelo rio abaixo, pode invadir o Pantanal. Em ambos os casos, perderemos o controle da situação. Às 8 horas da manhã, teve início a Operação Leviatã, o nome que deram à tentativa de capturar a maior sucuri já registrada na história. Quando as cargas subaquáticas detonaram nas galerias principais, toda a cidade de Cáceres sentiu o tremor. Janelas balançaram, carros dispararam alarmes e uma nuvem de detritos subiu das coleções de bueiros espalhados pela cidade. Mas a ocorrência da sucuri foi algo que nunca esperávamos. Em vez de fugir para o rio, ela atacou. As câmeras de monitoramento registraram uma movimentação frenética nas galerias que ainda permanecem intactas. A sucuri gigante estava se deslocando a uma velocidade impressionante através da rede de esgoto em direção ao centro da cidade. Ela não está fugindo, disse Dr. Vasquez observando as imagens térmicas. Está vindo para cima, está vindo para a superfície. Às 9h15, o primeiro bueiro explodiu. O bueiro central da Praça da Matriz, bem no coração de Cáceres, foi arremessado para o ar como um projeto. Quando a poeira baixou, uma cabeça monstruosa emergiu do buraco no asfalto. A sucuri havia crescido ainda mais. Sua cabeça agora era do tamanho de um carro pequeno. Os olhos dourados brilhavam como faróis e quando ela abriu a boca, pudemos ver dentes. Dentes onde sucuris não deveriam ter. Isso não é mais uma sucuri, sussurrou o Dr. Vasquez. É algo evolutivo. As pessoas na praça correram em pânico, enquanto metros e metros de corpo serpentino continuavam saindo do buraco. Quando ela se esticou completamente, estimamos que tinha pelo menos 22 metros de comprimento e quase 2 metros de diâmetro. Era a maior serpente já vista pelos olhos humanos. Uma equipe de captura se posicionou ao redor da praça com redes industriais, dardos tranquilizantes potentes e até mesmo um helicóptero com equipamento especializado. Mas quando nos interessamos por nos aproximar, a criatura fez algo que nos deixou paralisados. Ela falou. Não foram palavras humanas, foi um som gutural, profundo, que formou sílabas reconhecíveis. Não, saiam. Meu Deus do céu, murmurei. Ela desenvolve capacidade de fala. Dr. Vasquez estava documentando tudo com suas câmeras. Roberto, estamos presenciando o nascimento de uma nova espécie inteligente. Uma espécie que aprendeu nossa linguagem. O que aconteceu a seguir desafia qualquer lógica. A sucuri gigante se posicionou no centro da praça e começou a desenhar com seu próprio corpo no asfalto. Movimentos deliberados, formando padrões geométricos complexos. Ela está se comunicando, disse Dr. Vasquez,
tentando interpretar os símbolos. Está tentando nos contar alguma coisa. Um dos padrões claramente representava a rede de esgoto da cidade. Outro mostrou o rio Paraguai. E um terceiro mostrava bolsas de pequenos círculos espalhados por uma área muito maior. Dr. Vasquez, o que você acha que significa esses pequenos círculos? Sua resposta me fez o sangue gelar. Ovos, Roberto. Ela está nos mostrando onde estão todos os ovos. Os desenhos da sucuri revelaram que nossa situação era muito pior do que imaginávamos. Ela havia espalhado centenas de ovos não apenas pela rede de esgoto de Cáceres, mas por toda a região pantaneira. Ovos no rio Paraguai, nos afluentes, nos corichos, até mesmo em cidades vizinhas como Poconé, Corumbá e até mesmo na Bolívia. Ela não estava apenas se reproduzindo, disse Dr. Vasquez traduzindo os símbolos. Estava colonizando toda a bacia do Alto Paraguai. Em poucos meses, centenas de sucuris gigantes nasceram simultaneamente em coleções de cidades. O Pantanal seria invadido por uma espécie completamente nova, uma espécie inteligente. O que aconteceu a seguir nunca foi relatado oficialmente. A sucuri gigante, usando seus desenhos no asfalto e filhos guturais cada vez mais modificados, fez uma proposta. Ela nos daria a localização exata de todos os ninhos, permitindo que destruíssemos os ovos antes da eclosão. Em troca, queria apenas uma coisa: ficar em paz para retornar ao rio Paraguai e de águas internacionais. Dr. Vasquez foi nomeado como negociador. Ela está oferecendo evitar uma catástrofe ecológica em troca de sua própria liberdade. É um acordo racional. Durante 3 horas, um sucuri gigante desenhou mapas detalhados no asfalto da praça, mostrando cada ninho, cada túnel, cada esconderijo onde havia ovos deixados ao longo de suas jornadas noturnas. Quando terminou, ela nos olhou uma última vez com aqueles olhos dourados imensos. E então, com uma voz que soava quase melancólica, emitiu sons que se deixaram claro com "Adeus, humanos". Deslizou de volta para o buraco na praça e desapareceu nas profundezas da rede de esgoto. A operação de destruição dos ninhos durou 6 semanas. Seguindo os mapas que a sucuri havia desenhado, as equipes encontraram exatamente 847 ovos, espalhados por uma área de quase 200 km². Todos foram destruídos antes da eclosão. A sucuri gigante cumpriu sua palavra. Nunca mais foi avistado em Cáceres ou nas águas do rio Paraguai. Rastreamentos por satélite indicam que ela riu abaixo em direção à Argentina. E depois, simplesmente isolado. A cidade hoje. Cáceres voltou ao normal, mas com algumas mudanças permanentes. Todo o sistema de esgoto foi reconstruído com níveis de segurança. Câmeras de monitoramento foram instaladas em todos os bueiros. Existe um protocolo de emergência específico para incidentes com fauna anômala. Meu trabalho na Sanecap nunca mais foi o mesmo. A cada ruído estranho nos túneis, a cada relato de animal desaparecido, meu coração dispara. Mas nunca mais encontramos evidências de sucuris gigantes na rede. O arquivo secreto. Oficialmente, o caso foi arquivado como infestação controlada de sucuris comuns. As imagens da criatura de 22 metros foram conjuntas. Os vídeos dela falando foram confiscados e todos os envolvidos mantiveram termos de confidencialidade. Mas eu guardo uma foto que tirei secretamente. A sucuri gigante emergindo da Praça da Matriz, seus olhos dourados fitando a câmera, a boca aberta como se estivesse sorrindo. 3 meses depois, o Dr. Vasquez me compareceu uma última vez. Houve relatórios recebidos de países vizinhos sobre avistamentos de serpentes anômalas nos rios da bacia amazônica. Roberto, você acha que ela realmente partiu? Ou está ensinando outras sucuris pelo continente? Não sei responder, mas nas madrugadas mais silenciosas, quando ouço o som da água correndo pelos canos da minha casa, uma pergunta me assombra. E se ela voltar? E se aquela união de inteligência entre humana e instinto tiver nascido primitivo, algo que ainda não compreendemos completamente? Hoje trabalho em Cuiabá,
capital de Mato Grosso, mas mantenho contato constante com os técnicos de saneamento de várias cidades pantaneiras. E o que eles me contam me deixa sem dormir. Relatos esporádicos de animais grandes nos esgotos, desaparecimentos inexplicados de animais domésticos e, principalmente, marcas inteligentes deixadas nas galerias, sulcos organizados, padrões geométricos, como se alguma coisa estivesse assinando sua presença. A sucuri gigante de Cáceres pode ter partido, mas deixou um legado que talvez esteja apenas começando. E eu sou a única pessoa viva que sabe exatamente como o que estamos lidando. Este relato foi baseado em eventos documentados pelo Sistema de Saneamento de Cáceres, Mato Grosso, entre outubro e novembro de 2024. Alguns nomes foram alterados para proteger as identidades dos envolvidos. As sucuris são as maiores serpentes das Américas, podendo atingir até 9 metros na natureza. Casos de serpentes em sistemas urbanos de esgoto são registrados anualmente no Brasil, especialmente em cidades próximas às áreas de preservação. Se você encontrar uma serpente em sua propriedade, mantenha distância e acione imediatamente o corpo de bombeiros. Nunca tente capturar o animal sozinho.